Só quem viveu ou está vivendo sabe o que é fazer um TCC na pandemia. Hoje eu vou contar para vocês como foi a experiência, os desafios de realizar um trabalho de conclusão de curso no auge da pandemia. Escrever um TCC já não é uma tarefa muito fácil, né, gente? Vamos combinar. Agora, imagina ter que escrever um TCC no meio de uma pandemia e um desgoverno no país. Vocês pensam a dificuldade. Eu comecei o semestre do TCC com aula presencial. Então, eu já imaginava várias experiências, várias trocas com a minha orientadora, com os meus amigos. Só que não foi isso que aconteceu, né? A gente teve reuniões online, eu e os meus amigos, a gente ficou muito desmotivado, a gente não pôde se encontrar para trocar experiência, para conversar sobre como estava sendo. Então a gente se sentiu um pouco sozinho, né? Eu tive uma oportunidade muito boa de ter uma orientadora que realmente me orientou, mas eu conheço amigos que o orientador desapareceu, sumiu, não respondia as mensagens e aí a pessoa teve que realmente se virar. Bom, já falando um pouco da minha pesquisa, eu analisei as práticas pedagógicas na perspectiva da Lei 10.639, né, dentro de uma escola. E aí eu observei como eram construídas as narrativas, como o livro didático ele se apresentava. E também observei como as professoras, a direção, trabalhavam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no que pedia os conteúdos relacionados às relações étnico-raciais. A minha intenção era passar um período dentro das escolas e observar como se davam essas relações para depois poder fazer o meu trabalho. Só que a pandemia me obrigou a aplicar formulários, ter reuniões online, trabalhar com as mensagens que as professoras elas mandavam para mim. Então, assim, eu acho que eu perdi muito sem essa prática, né, dentro das salas. Só que o formulário, na maioria das vezes, ele tem uma questão bem complicada, porque às vezes eu lançava uma pergunta querendo, né, que as professoras falassem e tal, e aí elas respondiam sim, não. E aí eu ficava, ai meu Deus, esse trabalho vai ficar horrível. Eu sei que muitos temas perderam muito também com esse cenário que a gente está vivendo, por não ter acesso à biblioteca, por também não ter essas trocas que eu já falei anteriormente com o orientador. E aí, quando a gente tem um tema em mente, um assunto que a gente gosta de falar, se pudesse, eu sentava e se alguém me perguntasse sobre o meu TCC, eu falava horas, falava horas. Mas quando eu sentei para escrever, meus amores, não saiu nada. Eu não tinha uma programação. Eu achei que nesses trabalhos a gente sentava e escrevia 7 páginas num dia só. Só que não é assim. E aí, juntando pandemia, isolamento. Ainda terminei o relacionamento. Eu precisava me organizar para fazer esse trabalho. Eu precisava terminar essa primeira parte da minha faculdade. Como que eu ia fazer isso? Minha cabeça já não estava funcionando muito bem. Eu sabia de tudo que eu tinha que escrever. Só que quando eu sentei na cadeira, não saiu nada. E aí, nesse dia, eu fui dormir chorando. Foi aí que eu encontrei o curso de escrita acadêmica da professora Rosana Pinheiro. Tem a professora Débora Diniz, a Tatiana Vargas Maia. Então, foi um curso que me consolou e possibilitou a escrita. Todas as vezes que eu procurava um curso de escrita acadêmica, eu odiava, porque era uma coisa muito técnica e eu não estava procurando aquilo. Eu estava procurando um curso que me orientasse. E com esse curso da professora Rosana Pinheiro, ao mesmo tempo que eu aprendi a estruturar a introdução, o resumo, como que eu ia desenvolver aquele trabalho, eu entendi que o TCC, que a escrita não precisa adoecer. Tem muita essa ideia, né, de que, nossa, fui fazer um TCC e aí tive várias crises de ansiedade, meu orientador cobrando, julgando meu trabalho. Não precisa ser o fim do mundo. E a gente não pode mergulhar nessa ideia. Eu lembro de uma frase que a Débora Diniz falou, que a tese perfeita é a tese que não foi escrita e nem defendida, porque não existe trabalho perfeito. Existe o trabalho que a gente pode fazer com os meios que a gente tem.
Tem dia que você vai estar animado e vai escrever 2 páginas. Olha que beleza. Ótimo. E vai ter outros dias que não vai sair nem 2 parágrafos. E isso não é um problema. O trabalho que eu fiz foi o que eu pude fazer naquele momento, naquela situação. Hoje, se eu voltar e pegar a monografia de novo, eu vou ver que eu poderia ter falado outra coisa nesse parágrafo. Poderia desenvolver melhor essa parte aqui. Mas já foi. Olha, eu vou mostrar pra vocês a organização da minha pesquisa. Olha, não sei se vai dar pra ver, mas tá uma coisa tão bonitinha. Eu fiz um planejamento com metas e prazos. E além disso, eu tinha a organização da minha semana, que aí mudava muito, porque é isso, né? Vamos trabalhar com organização real, tá? Vamos falar, não, vou ficar estudando aqui até meia-noite, até não sei que horas, porque não é nem saudável, né, gente? Focar muito assim no dia. Organiza, tem os seus horários de descanso, de lazer, de ler um livro, fora da temática que você está pesquisando. E assim vai fluir, tenho certeza. Essa organização aqui foi mais pro final da pesquisa, né? Então, eu separei aqui na introdução, do dia 22/9 até o dia 29/9, eu ia escrever os 4 parágrafos da introdução. E aí, fui fazendo isso pro capítulo 1, pro capítulo 2, pro capítulo 3 e pra conclusão. Que aí eu dediquei um pouquinho mais de tempo, né? E fui escrevendo. Aí, continuando. Eu não coloquei data, mas eu escrevi assim, deixar um tempinho para escrever o resumo, mais as palavras-chave, que são partes importantíssimas do seu trabalho. O resumo e a conclusão. A pessoa, ela se interessa pelo seu tema, pelo seu artigo, lendo seu resumo. Se ela não gostar, se não for atender as necessidades dela, ela não vai ler o resto. Porque o resumo é aquele momento chave de explicar, de resumir mesmo a sua pesquisa. E aí eu verifiquei também as datas para revisar, né? Ler de novo, reler, porque assim, se a gente deixa essa parte para reler para a última semana da entrega, não dá certo, tá? Porque você vai ler aquilo ali rápido, o que foi tá perfeito, você não vai voltar não. Agora, com um tempinho para voltar, ler, corrigir, aí eu acho que dá certo. Aí deixei um tempinho também para verificar as referências e para pensar o título dos tópicos, né? Do capítulo 1, do capítulo 2, tá. E além disso, eu anotei aqui os prazos que eu tinha, que é a questão de mandar para o orientador e aí depois mandar para quem vai dar a nota, né? Tem também aqui a entrega, né? A data final para entrega, a data para escrever na nossa colação. Deixei tudo anotadinho aqui. Enfim, gente, eu prezo muito pela organização do trabalho. Eu acho que só funciona assim. Você pode se organizar pelo digital, pelo papel. Eu só consigo assim, escrito. Esse negócio de online, de aplicativos, não dá certo pra mim. Mas vai que dá certo pra você, né? Eu tava conversando com algumas amigas essa semana e aí a gente foi pensando, né, que poderia ter sido outra experiência. Mas na medida do possível a gente fez as nossas trocas. Na reta final a gente trocou os trabalhos, eu reli o trabalho de vários amigos, vi o que podia melhorar, assim, em uma frase, mudar algum parágrafo, isso foi muito bom. E é uma dica também para quem tá nessa fase de trocar os trabalhos, de pedir mesmo opinião. Chorei muito, tinha dia quando não fluía, mas aí já acordava animada, bora querer, bora escrever isso daí. Quando terminava um capítulo, eu me mimava, comprava um açaí, comprava um lanche. E é isso que a gente tem que fazer mesmo, gente. É uma vitória poder escrever, conseguir escrever, né? Nessa situação complicada, né? Mas é isso, né? Foi uma escrita complicada, toda uma situação horrorosa, mas a gente conseguiu vencer. E se você que tá vendo esse vídeo tá nessa fase também, eu espero que você vença
Espero que essas dicas e essas experiências que eu contei aqui possam te ajudar de alguma forma. Eu sei que você vai conseguir também. E se você gostou desse vídeo, você curte, você compartilha, você se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu que tá passando por essa fase. Tá bom? Então tá bom. Beijinho. Tchau, tchau.